Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rivando e quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E a dica bíblica deste dia está sobre criação versus ciência. E assim, farei leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No versículo 1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Realmente existe duas teorias. A teoria criacionista, na qual nós cremos, nós evangélicos, nós cristãos cremos na teoria onde Deus criou todas as coisas, Deus do nada criou tudo. E existe a teoria da evolução, onde ninguém do nada criou tudo, cuja teoria que ficou marcante na nossa história foi a teoria do Big Bang. Mas assim, quem está certo ou quem está errado, ou ambos estão certos? Ora, diante do contexto bíblico, nós percebemos que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, e ponto final. Então a corrente majoritária acredita que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe milhares de anos. Essa é a verdade, milhares de anos existem. Mas o que respaldo é que nós temos? Por que nós cremos nisso? Observa que a teoria do Big Bang diz que houve uma grande explosão. E essa grande explosão que deu origem ao universo. Olha, eu acredito que houve uma grande explosão. Mesmo porque a palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus é fogo. Ela diz que a palavra de Deus é como um trovão. A palavra de Deus estronda. Quem suportará a voz do Senhor? Vamos lá. Olha o que diz no livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo de números 14 ou 14, versículo 12, diz assim: Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? Filho d'alva, da alvorada, como foste atirado à terra, tu que derrubavas as nações. Afinal, tu costumava declarar em teu coração: Hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, ao alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as estrelas. Subirei mais alto do que as nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Olha o que a Bíblia diz. Observa, aqui nós temos uma analogia a Lúcifer. Quando ele fala: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, como foste atirado em terra. Então, o que é que se acredita-se na teoria criacionista?
é que quando Lúcifer se exaltou em seu coração, ele foi assim atirado com a terça parte dos anjos na terra, que fora criada no versículo 1. No versículo 2, a terra está sem forma e vazia, baseado na queda de Lúcifer. Quando Lúcifer foi atirado dos céus para a terra, deixando assim a terra sem forma e vazia e uma grande escuridão. Então, observando, e nisso o Jesus já estava presente, porque Jesus participou de toda a criação. E nós podemos perceber isso no Evangelho de João, no capítulo 1, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, foi através dele que foi criado todas as coisas, sem ele nada do que foi criado teria sido criado. Então, observando que a Bíblia não vai de encontro à teoria do Big Bang que eles imaginam. Não que a teoria esteja certa, mas não vai de encontro. Porque Deus, quando nós lemos a Escritura, nós vimos Deus fumegando no Monte Sinai. Nós vimos Deus respondendo a Elias com fogo. Então há uma explosão. Deus é explosão. Deus é glória. Deus é poder. Mas vamos lá. Também se faz uma referência quando a Bíblia, ou quando os teólogos falam que a Terra tem cerca de 6.000 anos, que assim alguns cientistas, ou algumas pessoas afirmam que a Bíblia está errada. É uma prova que a Bíblia está errada, porque diz que a Terra tem 6.000 anos. Quando você afirma que a Terra tem 6.000 anos, é por base na vida dos profetas. Tomando por base a idade dos profetas, desde Abrão até agora. Contudo, nós percebemos que pode haver milhares de anos simplesmente do versículo 1 para o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Mesmo porque a Bíblia não está preocupada em datar, em dizer datas. Não está preocupada com isso. E eu percebo que muitas das vezes os nossos irmãos que escreveram a Bíblia, às vezes nem mesmo sabiam o que estava escrevendo. Escrevia porque era impulsionado pelo Espírito de Deus. Deus dizia, escreve, escreve, e escrevia. Tanto é que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, que alguns deles nem se conheceram em momento diferente, e existe uma certa harmonia entre eles. Olha o que diz, o que afirma aqui, o que Jesus diz acerca de Lúcifer. Capítulo 10, versículo 18. Olha o que Jesus disse. A Bíblia diz que Jesus, ao que Jesus lhe revelou, Jesus revelou que ele viu. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque ele estava na criação. Ele estava lá quando Lúcifer se exaltou e foi expulso do céu. Então Jesus aqui, ele vem nos dar base para nós crermos que realmente Lúcifer foi expulso do céu, lançado sobre a terra e causado uma catástrofe aí na terra e deixando a terra sem forma e vazia. Então, essa é a dica de hoje: terra, Bíblia versus ciência. Criação da terra ou pela Bíblia, criação da terra pela ciência. Eu não consigo realmente ver uma contradição, mas pelo contrário, eu percebo uma certa harmonia, um explicando o outro. Então, com a junção da ciência do conhecimento humano com o conhecimento bíblico, nos dá a certeza que Deus é maior do que todas as coisas.
Que a graça e a paz esteja sempre com todos. Amém.